Amém. Vocês não sabem o quanto é para mim difícil ficar fora da igreja todo ano. No ano passado, eu tive que atender um pedido, tive como negar. Deixa eu ver. Esse negócio aqui não é contigo, não. Domingo eu estive na igreja Maranata do Recreio de Bandeirantes, onde me acompanhou. E a boa notícia disso é enquanto a gente andando por essas igrejas aí, a gente vê o desejo por aquilo que vocês têm direto, né? Você vê o desejo enquanto está presenciando, assim como o Ricardo também tem me acompanhado em alguns lugares. A gente vê a igreja de Cristo muito desejosa pela palavra e é uma experiência muito gratificante. Você vê que o povo de Deus foi criado pela palavra dele e para a palavra dele. Amém. E quando o povo escuta a palavra, a gente tem tido umas experiências assim, muito gratificantes, de ver o quanto Deus tem agido no meio da sua igreja e como Deus tem nos enviado e nos usado. Então, o que eu quero chamar a atenção para vocês é que esse desejo tão grande da igreja pela palavra é o desejo daquilo que vocês querem, assim, exposto na mesa de vocês, bem exposto na nossa mesa. E eu tenho uma coisa comigo, antes de eu começar a expor a Escritura, não basta nós conhecermos, nós precisamos crer naquilo que conhecemos. Há grupos que creem e não conhecem o que creem. Há outros grupos que conhecem, eu creio que nós estamos neles, nós conhecemos, mas não sei se cremos. Porque tem uma coisa que eu acho que é fundamental para nós, e a história ela ratifica isso. Nós somos capazes de nos doar para aquilo que nós acreditamos. E se há conhecimento das coisas de Deus, mas não há uma doação a isso, é que nós não acreditamos. Nós só conhecemos. Ano que vem vai ser um ano político. Você vai ver pessoas de todas as camadas indo para a rua, vestindo bandeiras, sem ganhar absolutamente nada. Elas são dispostas a participar de carreata, de novo. Sabe por que elas fazem isso? Elas se doam com aquilo que elas não vão ganhar nada, mas elas se doam porque elas acreditam. O desejo do meu coração nesse último ano é que a gente acredite em tudo aquilo que a gente está entendendo. Amém. E a única maneira de saber se nós acreditamos é se nós vivemos por aquilo. Por que o Evangelho chegou até nós? Porque homens e mulheres estiveram dispostos a morrer pelo Evangelho. E por que eles fizeram isso? Porque eles acreditavam. Há uma diferença muito grande entre entender e crer. Às vezes a gente está cultuando a Deus aquilo que a gente conhece Deus, pelo menos conhece pela revelação verbal dele, por uma teologia sadia que nos ensina. Agora, se isso é prioridade na nossa vida, é o que vai ratificar se de fato nós acreditamos nisso ou não. Podemos entender e não acreditar. Ou podemos acreditar como alguma coisa, mas não como alguma coisa prática na nossa vida. Eu tenho orado por isso. Eu creio que Deus está nos chamando a uma postura diferenciada, não só para ter conhecimento, mas para legitimar esse conhecimento pela doação da nossa vida. Como eu disse, tenho andado em algumas igrejas, tenho visto, em geral, todas as camadas da igreja, jovens, adolescentes, famílias, de pessoas que se doam por aquilo que acreditam. E tem muita gente acreditando errado, mas estão se doando por aquilo. E
isso nos deixa mais comprometidos, porque se estamos entendendo o que é certo, a nossa resposta a esse entendimento é a doação da nossa vida, aquilo que nós acreditamos. O cristianismo não é uma contemplação teológica. O cristianismo é essencialmente vivencial. Nós não fomos salvos por um discurso, nós fomos salvos por uma ação. Deus amou que agiu. Então nós estamos no primeiro domingo do ano, por isso que antes de eu expor o texto, eu estou falando isso. Nós estamos no primeiro domingo do ano e esse do ano, primeiro domingo do último mês do ano. E esse mês é um mês de transição para 2020. E, como bem disse o Luiz, o ágape nosso vai ser muito importante, porque nós estamos preparando a igreja para 2020. E nós estamos chegando ao fim com a certeza de uma missão cumprida no que diz respeito a expor a verdade. Nós estamos chegando também à conclusão que ainda falta em nós muito o retorno à verdade que Deus está nos dando. Isso envolve nossa igreja em todas as dimensões. Onde eu ando, eu vejo jovens envolvidos com ativismos na igreja porque acreditam naquilo. Mas aqui passamos anos trazendo a jovens compreensão do que é o Evangelho. Agora é a hora de nós respondermos se nós acreditamos nisso ou não. Porque aquilo que nós acreditamos é aquilo que nós nos doamos. Aquilo que nós acreditamos, nós amamos e nos doamos por isso. Semana passada, nós vimos o Brasil todo parando e vimos pessoas não poupando nada para se deslocar daqui para Lima. Verdade. Olha. Por que eles fazem isso? Eu acredito. Eles acreditam no time que torce, amam e se entregam por É isso mesmo. Irmãos, nós somos nada mais, nada menos que o sal da terra e a luz do mundo. Não tem outro povo pelo qual Deus fala no mundo. Meu Deus. É a sua igreja. Se nós não correspondermos a isso, nós vamos estar brincando de crentes. É isso mesmo. E nós não queremos isso. Nós não queremos brincar de igreja, brincar de culto, brincar de crente, brincar de atividades. Nós queremos ser cristãos. O ponto importante para sermos cristãos é entender por quê. Por que Deus nos salvou? Se eu não compreender a mente de Deus, eu vou ficar a minha vida toda tentando que Ele entenda a minha. Se eu não souber o que Ele quer de mim, eu vou achar que eu estou aqui para dizer para Ele o que eu quero dele. Verdade. E se for assim, irmãos, vai fechar. A gente precisa saber o que Deus quer de nós. E responder a isso com temor, com dependência a Ele, com santidade, com zelo, com respeito. Porque há uma palavra muito comum na Escritura, o apóstolo Pedro usa muito isso, a palavra peregrino e forasteiro. Essa palavra no grego está dizendo, é aqueles que estão de passagem sem desejo de assentar residência. Eles estão de passagem, mas a residência deles, como disse Bruno Henrique, é em outro patamar. A residência deles É isso mesmo. é outro patamar. Eu vou abrir um texto agora, já que vocês estão bem saturados, então eu vou abrir um texto diferente hoje. Eu vou abrir Êxodo 20. Êxodo 20. Vamos ler o versículo 1 até o versículo 17. Vou tentar ser breve, tentar não prometer, tentar ser breve, porque temos pouco tempo, temos uma mesa para participarmos juntos. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus,
porque te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia sábado e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que te prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Deus, mais uma vez estamos rendidos diante da tua palavra, mais uma vez declarando a nossa dependência do teu Espírito, dando testemunho no nosso interior da veracidade da tua palavra, da autoridade dela, iluminando a nossa mente, o nosso coração, para entendermos o que ela requer de cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, a não somente crer, mas compreender e viver de acordo com aquilo que nós cremos. Para isso nós precisamos da tua graça sobre nós, porque reconhecemos que somos pecadores e temos tendência à rebeldia contra ti. Precisamos da tua graça, Senhor. Oramos também por minha vida, para que não fique aqui a fazer um discurso teológico, mas que sejam palavras, ainda que simples e objetivas, elas possam ser ungidas por ti, atingindo o coração do teu povo, para que saiamos daqui com a certeza que cultuamos o teu nome e ouvimos a tua palavra. Amém. Assim oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Você deve se perguntar por que o pastor está lendo esse texto de novo, já que ele terminou uma série dos 10 mandamentos há 15 dias. E a razão de eu ler esse texto, como eu disse, o mês de dezembro é um mês que ele serve como um elo para o que vem, o ano que vem, e as palavras que serão ministradas nesse púlpito, elas servem exatamente de nos começar a chamar a nossa atenção para o que Deus quer falar e o que Deus requer de nós no ano que vem. Então, há razões para eu ler esse texto. Primeiro, por causa da centralidade dele, não só no livro de Êxodo, a centralidade desse texto em toda a teologia bíblica, em toda a Escritura, a centralidade dele para o povo de Deus. Eu preciso entender o que Deus quis dizer com essas palavras. Nós precisamos entender o contexto dessas palavras. Nós precisamos entender o que está envolvido nessas palavras, porque só assim nós poderemos corresponder à razão dessas palavras terem sido ditas, anunciadas para um povo recém-liberto de um cativeiro, um grupo de escravos. Então essa é uma razão, a centralidade do texto. Precisamos entender isso, até porque, como temos visto, não é um texto comum de ser lido, de ser explanado, de ser exposto para a igreja. E voltando aqui ao que eu falava antes de ler o texto, as igrejas que eu tenho ido, que eu falei que eu preguei 12 domingos sobre o decálogo, estão me chamando para fazer isso lá. Olha que coisa. Estão me chamando para expor o decálogo em outras igrejas. E isso para nós tem um sinal muito positivo de que Deus está agindo no seu povo hoje.
E muitos daqueles que talvez a gente entendesse como pessoas menos conhecedoras da verdade, talvez esses vão nos surpreender. Porque aqueles que teoricamente não mostravam grande conhecimento, sempre mostraram grande fervor, grande desejo, grande humildade diante do Senhor. E se a palavra encontrar o coração de gente assim, nós vamos nos surpreender. Então, há uma coisa muito interessante, Deus está fazendo algo. Outra razão de ler esse texto, de expor, é que a igreja pode não ter percebido isso, ele mostra, ele traz marcas da identidade do povo de Deus. A terceira razão é que, além de ser central em toda a teologia bíblica, além de mostrar a identidade do povo de Deus, esse texto nos mostra o preparo do povo de Deus para a missão de Deus. E nós vamos, no ano de 2020, bater muito em 3 pontos que se fecham: evangelismo, discipulado e consciência missionária. Precisamos entender essas 3 coisas. Infelizmente, nós temos uma cultura evangélica totalmente estranha à Escritura, que tem o culto para a igreja e o culto para os fora da igreja. O culto de manhã é o culto de ensino para a igreja, o culto da noite é o culto de evangelização para quem não é da igreja. Isso eu nunca vi na Escritura. Nunca vi. O evangelho é para ser pregado para a igreja e para quem não é da igreja. A igreja, quando ouve o evangelho, é edificada por ele. Aquele que não é da igreja, ao ouvir o evangelho, é então atraído pela graça que contém o evangelho para se tornar povo de Deus. O evangelho tem que ser pregado. Pregado para a igreja, pregado para aqueles que não são da igreja. O primeiro ponto a observar com vocês, irmãos, é a relação do decálogo com a cruz de Cristo. Parece, numa primeira vista, não ter conexão. Mas um ponto interessante: por que Deus está dando essas palavras aqui? Deus está mostrando como Ele quer ser amado, como Ele quer ser cultuado, como Ele quer ser representado. Aqui, se eu quero saber como amar a Deus, leia os 4 primeiros mandamentos. É assim, que esses mandamentos, no contexto de Êxodo, ele funciona como aliança. É uma aliança entre Deus e seu povo. E é esta aliança que Deus estabelece o relacionamento do marido e mulher. O que é Israel? A esposa. O que é o Senhor Deus? O marido. O que o marido quer? Como sua esposa o ama. Como a sua esposa o ama? Faz os 4 mandamentos. Como? Não coloquem outro diante de mim. Não façam uma imagem de outro. Não tome o meu nome em vão. E separe-se para mim, totalmente para mim. Pelo menos um dia. Isso é a relação da aliança que Deus está mostrando como Ele quer ser amado, como Ele quer ser cultuado e como Ele quer ser representado, que são os 6 outros mandamentos. Ele é representado por um povo que o ama, que o cultua e que vive de acordo com os preceitos dele. Interessante isso. Isso é muito importante para mim. Essa compreensão teológica é fundamental para eu entender a razão de ser cristão. E por que isso nos remete à cruz? Porque o decálogo é uma cruz. A relação de Deus com o seu povo é em forma de cruz. O que você vê em Gênesis 1? Cruz. Deus criando, Deus chamando o homem para o relacionamento com Ele e Deus orientando o homem para o relacionamento com os seus semelhantes e com toda a criação. O que é isso? É verticalidade e horizontalidade, é cruz. O que a gente vê aqui nos 10 mandamentos? Cruz. O que são os 4 primeiros? É como eu me relaciono com Deus, vertical. O que são os 6 últimos? Como eu me relaciono com o meu semelhante, horizontal. O que é o formato da cruz? Vertical e horizontal. Com a morte de Jesus na cruz, o que aconteceu? O véu do santuário foi rasgado do alto a baixo. O que significa isso? Que a cruz restaura o relacionamento com Deus. Ao escrever a carta aos Efésios, Paulo falou que a cruz também derrubou a parede que separava os povos. O que é isso? É a cruz restaurando o relacionamento entre os semelhantes.
A igreja nasce disso. E ela nasce para ser um modelo disso. Ela nasce para ser um modelo de como se relaciona com Deus, como se relaciona com os semelhantes, como se relaciona com tudo que Ele criou e como representa como um povo missionário, uma consciência de missão. Por isso, está aqui essa beleza estética e teológica dos 10 mandamentos. É tão central que ele é repetido em Deuteronômio. E ele é repetido exatamente, interessante que aqui a gente tem 17 versículos falando do decálogo. Em Deuteronômio 5 nós temos 21 versículos. E tem uma espécie de introdução dos 4 primeiros versículos de Moisés explicando por que ele está dando, ou repetindo aqueles mandamentos. Ele diz: Deus fez uma aliança com os nossos pais no Horebe, e essa aliança não é só com eles, é conosco também. E ele, como ele está preparando o povo, e esse contexto da teologia para nós é fundamental. Como Moisés está preparando um povo para entrar numa terra, para que através desse povo, naquela terra, todas as nações, nós cantamos isso, todas as nações se rendam ao Senhor. Quando você lê o livro de Salmos, você vê essa canção é um salmo. Você vai ver várias vezes que todas as nações se rendam ao Senhor. Você vai ver o Salmo 2 tão mal interpretado, quando o Salmo diz que os povos vão contra o ungido do Senhor e Deus ri daquilo. E quando ele diz: Tu és meu filho, hoje te gerei, pedes que eu te darei as nações por herança. A teologia da prosperidade trouxe para a igreja. Se você está aqui, mete o pé, porque se você crê, Deus te dá as nações, a terra que você pisa é tua. Isso é a teologia da prosperidade. O que Deus está falando ali é que as nações serão dadas ao ungido dele, que é o Messias, que é Cristo. O cumprimento do Salmo 2 está na cruz. O que você vê na cruz? Os reis, os príncipes e os povos zombando ou indo, se opondo ao ungido de Deus, ao Messias. E Deus, numa palavra poética de ironia, ele não ri das pessoas, ele ri das pretensões de ir contra o ungido dele. Ele diz: pede, todas as nações eu te dou por herança. Quando ele ressuscita dentre os mortos, ele diz: façam discípulos de todas as nações, porque todas as nações precisam de mim, porque eu sou o Senhor de todas as nações. Aleluia. Quando você pega Filipenses, ele diz: todo joelho se dobra, toda língua confessa que ele é Senhor. Quando você lê Gênesis 1, você vai ver essa expansão. Deus os abençoou e disse: encham a terra. Quando você vê a chamada de Abraão, ele diz: sê tu uma bênção, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, ou todos os povos. Depois do dilúvio, ainda antes de Abraão, depois do dilúvio, quando ele faz aliança com Noé, ele diz: crescei, multiplicai, enchei a terra. Irmãos, a igreja vive para a missão de Deus. E a missão de Deus é que todos os povos se dobrem ao Cordeiro. E nós estamos aqui para isso. Se eu creio nisso, toda a minha vida vai ser dedicada a isso. Se a igreja para quem eu prego crer nisso, vai dedicar a sua vida a isso. Vai colocar isso em primeiro lugar. Não vai tratar Deus como se fosse um ser qualquer e a sua palavra como se fosse um livro qualquer, admirável, porém não direcionador da minha vida. Nós precisamos compreender isso. Então aqui está uma cruz. Por que é uma cruz? Em Jesus Cristo, nós temos o relacionamento com Deus restaurado, o relacionamento das pessoas com as pessoas restaurado, uma ética a ser vivida e uma missão a ser cumprida. Ele fez a sua obra e deixou um povo. Quem é esse povo? É o Israel de Deus. Então eu quero que vocês entendam isso. Para quem que Deus está dando esses mandamentos aqui? Para Israel no deserto. O que Deus quer com Israel? O Salmo 80 vai retratar muito isso. Tiraste uma videira do Egito, plantaste no deserto, para que ela fosse frondosa para todas as nações. Israel tinha essa missão, de ser um povo modelo para todas as nações.
envia aquele povo para uma terra que havia prometido a Abraão, e toma posse, fica nessa terra, e todas as nações à volta de vocês verão que eu sou Deus, e sou visto na vida de vocês. Israel falhou nisso. Mas daí você vai entender por que João 15, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. Por quê? Quem era a videira no contexto bíblico? Israel. Por que Israel era a videira? Para que todos vejam essa árvore frondosa e se rendam ao Senhor. Israel falhou. Quem é Jesus? A videira verdadeira. Quem são os ramos? Nós. E o que ele pede? Fruto, muito fruto, que permanece. Eu creio que a gente começa a abrir o entendimento do que é teologia bíblica, da identidade da igreja, por que nós estamos aqui, implicações de sermos povo de Deus. Nós não estamos aqui apenas para fazer atividades. Uma razão para a igreja existir. Então, a cruz é isso. O ponto interessante para vocês notarem aqui comigo é como o posicionamento dos 10 mandamentos dentro do livro de Êxodo, e como que esse posicionamento dentro do livro de Êxodo ecoa em outros pontos da Escritura Sagrada. O ponto interessante é que Deus, Paulo vai dizer isso com perfeição em Romanos, diz que a bondade é a severidade de Deus. A obra da redenção, ela ocorre num contexto de maldição. A gente vê isso em Gênesis. Deus amaldiçoa tanto a serpente como a raça humana. E no meio de uma maldição, ele promete a redenção. Não é bem, a gente vê maldição e redenção. Isso vai acompanhar. O que é a cruz? Maldição e redenção. Maldição lançada nele, redenção lançada em nós. Por isso que pede que eu lhe darei as nações por herança. Aonde a gente está no livro de Êxodo? A gente está, os primeiros 18 capítulos de Êxodo, fala de redenção. Deus tirando o povo do Egito. Capítulo 19 é o capítulo 24, que é onde nós estamos. Fala de aliança. Deus fazendo aliança com o povo que redimiu, dando suas leis, mostrando o que quer dele. E no capítulo 25 em diante, Deus fazendo morada no meio daquele povo. Construção do tabernáculo. Vou morar no meio desse povo. O que isso nos ensina? Deus habita no meio de um povo que ele redimiu e santificou para que, habitando nesse povo, ele seja visto por todos os povos. Vocês estão entendendo? O que tem isso a ver conosco? Aqui tem uma tríplice: redenção, aliança e missão. Redenção, ética e missão. Redenção, o que Deus fez. Aliança, como ele se relaciona. Missão, o que ele quer expor. Redenção, libertação, ética, maneira de viver. Missão, pela maneira que eu vivo, eu apresento Deus aos povos. Isso quer dizer, irmãos, que uma igreja tomada por divisão, por indiferença, por corrupção, por brigas políticas, ela não tem, por imoralidade, ela não tem absolutamente nada a dizer ao mundo caído. Absolutamente nada. Ela tem que se silenciar. Porque, entenda que Deus tirou do Egito. Deus está dando suas leis para eles habitarem numa terra, para que nessa terra eles sejam o povo da missão de Deus. O que a gente tem que entender? A missão é de Deus. E a igreja, o povo de Deus, ele é criado para a missão de Deus. Por que Deus criou Adão? Porque Deus tinha uma missão na terra. E essa missão na terra tinha que ser feita com alguém com elementos terrenos.
e ao mesmo tempo com representatividade divina. Por isso o homem é criado do pó da terra e do fôlego de Deus. Da terra ele se conecta com o que é terreno, e com o fôlego ele se conecta com o que é divino. E a gente vê a cruz ali de novo, verticalidade e horizontalidade. Isso vai percorrer toda a escritura. Precisamos entender isso. Deus, quando disse haja luz, estava em missão. Missão. Onde começa a missão de Deus? Num decreto. De onde esses decretos são estabelecidos? Na eternidade, quando ainda não havia mundo. Romanos 11, 33 e 36. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Seus pensamentos são insondáveis, seus caminhos são inescrutáveis. Jamais ninguém conheceu a mente do Senhor. Ninguém pode ter sido seu conselheiro. Ninguém pode requerer alguma coisa dele, porque tudo é dele para ele, e tudo é dele por meio dele para ele. Como que Paulo fecha essa sessão de Romanos? Mostrando um Deus cujos seus decretos ninguém tinha acesso. Quando ele escreve aos Coríntios, porque hoje eu quero pregar nesse tom reflexivo pastoral, para você entender o posicionamento do decálogo, para a gente responder isso, para a gente ir para a mesa. Quando ele escreve aos Coríntios, ele diz algo impressionante. Paulo, ele diz assim: olha, está escrito, e ele cita Isaías. Ele diz: nem olhos viram, ouvidos não ouviram, jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que é isso? Ele está falando de um tempo que Deus tinha coisas que ninguém tinha conhecimento. Que Deus tinha decretos totalmente eternos, independentes de nós. Ninguém conhecia. Olhos não viram, ouvidos não ouviram. No entanto, ele diz: mas Deus nos revelou. O que Paulo está dizendo? Deus revelou a nós, apóstolos, o que ninguém sabia. O que estava na mente de Deus. E os apóstolos revelam à igreja. Por isso que jamais a igreja vai ser igreja sem compreender o ensino dos apóstolos. Nunca nós seremos igreja sem o ensino apostólico. Porque Deus, o Pai deu a palavra do Filho, o Filho deu a palavra dos apóstolos, os apóstolos deram a palavra à igreja. E a igreja nasce disso. Então o que Paulo está dizendo? Vamos pegar aqui Romanos com 1 Coríntios. Os insondáveis caminhos agora são conhecidos. Como ele então deu a revelar? Pelo seu Espírito. Por quê? Porque o Espírito sonda até as profundezas de Deus. Porque o Espírito é o próprio Deus. E ele diz: nós não temos o Espírito do mundo, nós temos o Espírito de Deus para compreender o que antes não era compreensível. Aí ele repete a pergunta de Romanos, dizendo: quem conheceu a mente do Senhor? Aí em Coríntios ele dá a resposta que não está em Romanos: nós temos a mente de Deus. Amém. Irmãos, isso é a igreja. A identidade da igreja. Agora preste atenção. Pense em Gênesis 1. Deus criou. Quando Deus criou, Deus deu leis. Sejam fecundos, encham a terra, façam isso, não comam essa árvore, desfrutem de todas elas, dê nome aos animais. Ele não só cria, como ele diz assim: vocês vão viver assim. Porque ao viver assim, vocês vão crescer e encher a terra, e a terra vai ser cheia de imagem e semelhança minha. Ouve quieto. O que ele diz em Abraão, por exemplo? Queria que você pegasse a questão da redenção no contexto da maldição. Deus chama Abraão em Gênesis 12. Como a gente não tem muito tempo, eu vou citando os textos sem lermos. Em Gênesis 12, esse capítulo é precioso para nós. Obviamente, Gênesis 12 vem antes de Gênesis 11, que por sua vez vem antes de Gênesis 10, que vem antes de Gênesis 9. O que tem isso a ver com o decálogo? O que tem isso a ver conosco? O que tem isso a ver com o pensamento cristão? Capítulo 9 de Gênesis é Deus
depois do dilúvio, fazendo aliança com Noé. Ele faz aliança com Noé e abençoa a terra, e diz: cresçam e multipliquem, os povos então são espalhados. Pensem em um Deus que quer ser adorado pelos povos. Os povos são espalhados. Em Gênesis 10, depois de Deus ter purificado, o que a gente vê no dilúvio? Maldição na terra, redenção na arca. O que esse povo redimido é? O povo então vai se espalhar pelas nações. O que Deus faz? Espalha pelas nações. O que a gente tem em Gênesis 10? As nações espalhadas, vinda de uma aliança de Deus com Noé. O que a gente tem em Gênesis 11? Agora um empreendimento humano. Uma torre vai se tocar do céu, para a gente não se espalhar, para a gente ficar aqui, o nosso nome se torna sério. O que Deus faz? Amaldiçoa. Deus amaldiçoa o projeto humano. Em Gênesis 11, o que ele faz em Gênesis 12? No contexto da maldição, ele traz a redenção. Isso vai andar a Bíblia toda. E eu preciso entender isso. Maldição, redenção, missão. Maldição, redenção, aliança, missão. Maldição, redenção, ética, missão. Preciso compreender isso. Então ele chama Abraão, o que ele diz? Saia da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para o lugar que eu vou te mostrar. E o que ele diz? Sê tu uma bênção para que todas as famílias da terra sejam abençoadas. Qual é o ponto aqui com o decálogo? Seja primeiro você, para que depois todos os povos sejam abençoados por mim. O que tem a ver isso com a igreja? Primeiro, nós somos redimidos, somos santificados, há um padrão de vida para viver e assim vamos ser bênção para as nações. Do contrário, nós vamos ficar brincando de culto, confinado dentro de quatro paredes. Às vezes você olha para o teu irmão do lado, ele está assim, olhando para 3 dias anteriores. Porque a gente precisa entender o que é ser cristão. Você olha às vezes para o lado, cadê o irmão? Sumiu, porque ele não quer vir mais. Por quê? Porque ele não compreendeu. Ou melhor, ele compreendeu, mas não creu. Se ele tivesse acreditado, ele dava vida, porque ele não tem cansaço, não tem nada. É uma razão de viver. Cristianismo é uma razão de viver. Preciso acreditar nisso, não só conhecer isso. É isso aí. Então ele chama Abraão que seja tu uma bênção. Agora, algo interessante, eu estou com Gênesis 12, se você pular para Gênesis 18, aí tem um outro contexto de maldição. Sodoma e Gomorra. O texto vai dizer: um clamor de Sodoma chegou aos meus ouvidos, e ele envia fogo do céu, porque a ira, Paulo vai dizer aos romanos, a ira de Deus se revela do céu. Ele derrama a sua ira sobre Sodoma e Gomorra, em função do clamor daquele povo que estava sendo massacrado. E ali tem a redenção. Então a gente vai ter sempre redenção no contexto de maldição. Quando Deus fala a Abraão, ele diz: olha, fala você para os seus filhos, para que vocês vivam de acordo com aquilo que eu quero, para que os povos sejam abençoados. Preciso entender isso, porque aqui no Decálogo, Deus não deu os mandamentos para salvar o povo. Deus salvou o povo, assim como Deus salvou a mim e a ti. O povo não se salvou sozinho. O povo jamais poderia se livrar das garras de Faraó. Aquele bando de escravos não era pago para o exército poderoso do Egito. Mas Deus, com mão poderosa, tira aquele povo de lá. E Paulo vai olhar isso por um outro ângulo, dizendo que nós fomos resgatados do império das trevas, daquilo que nós não poderíamos sair por nós mesmos. Todos nós que estamos aqui jamais poderíamos sair das algemas invisíveis das quais todos nós estávamos agarrados. Ele tira esse povo do Egito, Êxodo 21 a 18, e agora ele se apresenta para esse povo, dizendo: eu sou o que te tirou da terra. E agora ele diz: é assim que eu quero que vocês vivam. Para você que está me ouvindo e para eu que estou falando, tem que ficar um recado claro. Se a nossa salvação é para viver do jeito que a gente quer, a gente precisa se converter. Se eu acho que sou salvo para fazer da minha vida o que bem quero, eu
não creio naquilo que eu digo entender. Se eu entendo que Jesus, que eu fui salvo pela graça de Deus em Cristo Jesus, eu também preciso entender que eu não sou salvo para mim. Eu não sou salvo para viver o que eu quero. Eu não sou salvo para fazer Deus agir naquilo que eu quero que Ele faça. Eu sou salvo para entender aquilo que Ele quer que eu faça. Se eu não compreender isso, irmãos, a gente precisa começar tudo de novo. E o que eu estou vendo hoje nas igrejas, eu estava falando isso com o Gilmar, de uma surpresa muito grande que eu tive, de eu ter sido chamado para fazer uma assessoria pedagógica, teológica, em toda a estrutura de ensino de uma grande igreja. Uma frase que me marcou do pastor é: nós precisamos começar tudo de novo. E eu estou te chamando aqui para me ajudar a começar tudo de novo. Irmãos, isso é Deus agindo na igreja. Confesso, porque hoje é uma pregação dispositiva, reflexiva, não dispositiva necessariamente de Êxodo 20, mas de toda a teologia bíblica que está envolvida. Ele salvou, agora ele dá suas leis quer dizer que isso é a ética desse povo, como esse povo vai viver, e agora ele vai enviar para uma terra, e a maneira como esse povo vive respalda a sua redenção e capacita para uma missão. Você sempre vai ter que entender isso comigo: redenção, aliança, missão. Redenção, ética, missão. A missão de quem é? De Deus. Por que a igreja exige? Para a missão de Deus. Não é Deus que exige para a missão da igreja. É a igreja que exige para a missão de Deus. Nós somos muito prejudicados porque acreditamos e aprendemos a nos relacionar com Deus, que nós entendemos que nós falamos para Ele e Ele age a nosso favor. Não entendemos que Ele nos redimiu daquilo que nós não poderíamos fazer, e assim Ele agiu em nosso favor, para que agora nós vivêssemos para a sua missão. É assim desde Gênesis. O homem não pediu para ser criado, o homem foi criado porque havia uma missão para ele. Israel foi redimido porque havia uma missão para Israel. Ele já havia prometido isso a Abraão. A igreja é redimida porque há uma missão para o povo de Deus. Se eu não compreender a missão do povo de Deus, eu vou me abraçar a qualquer ideologia que me dê um senso de missão. E é o que ocorre hoje. As pessoas se agarram naquilo que acreditam. Que aquilo que acreditam está dando às pessoas um senso de missão. Por que os grupos terroristas crescem? Por que a ala mais radical do islamismo cresce? Porque estão dando às pessoas que se engajam nisso um sentido de missão. É verdade. As pessoas dão a vida por aquilo que acreditam. É isso aí mesmo. Como que algumas ideologias conseguem colocar milhões de jovens na rua, quebrando coisas, brigando, vestindo camisa sem ganhar nada? Porque essas ideologias fizeram esses jovens acreditarem, e essa crença deu a eles um sentido de missão. E por isso eles se doam, que acreditam naquilo. Por que não se doam na causa da igreja? Ou porque não conhecem, ou porque não acreditam. Alguns conhecem, mas não acreditam. Conhecem até para ensinar outro, mas não acreditam. Não acreditam como sentido para a vida. Outros acreditam, mas não conhecem. Por isso, a prática é defeituosa. Irmãos, diga essas coisas, entendendo essa conexão: criação, aliança, missão. Redenção, aliança, ética, missão. Redenção, o que Deus fez. Aliança, o que Deus quer que façamos. Ou ética, a maneira como Deus quer que vivamos. Missão, representação de Deus para todos os povos. E aqui a gente vai ter que ampliar o sentido de missão. A gente vai falar muito isso em 2020. Missão não é o objetivo final da missão, não é ganhar pessoas para Cristo. Aí você se assustou agora. O objetivo
final da lição são todos os povos adorando o Criador. Então, ganhar, entre aspas, as pessoas para Cristo é o meio. O fim são todas as nações rendidas ao Criador. A igreja tem que... O que essas nações vão fazer? Vão fazer aquilo que a igreja faz. Vão adorá-lo. Qual é a maior razão de estarmos aqui? Adorá-lo e oferecer a Ele sacrifícios de louvor, frutos de lábios que confessam o seu nome. Essa é a razão de nós estarmos aqui. Se nós não estivermos aqui para isso, não sei o que a gente fez aqui. Se você está aqui, tua cabeça está lá no céu, mas se você está aqui, parece que você está contra a tua vontade de estar aqui, não sei por que você está. Estar aqui é entender o que Deus fez e é desejar o que Ele quer que a gente faça. Esse é o papel da igreja. Então, para a gente fazer algumas aplicações para irmos para a nossa ceia, precisamos entender que, primeiro, os preceitos de Deus, aquilo que Ele nos dá como maneira de viver, não foram dados para nos salvar. Não. Mas para que esse povo salvo mostre quem Deus é e como é o caráter e a natureza dele. Então, os preceitos de Deus não são para nos salvar, mas é por meio desses preceitos que nós mostramos ser imagem dele. Então, você precisa parar, você que está me ouvindo, para mim, você precisa parar e fazer a pergunta para você: eu acredito naquilo que compreendo? Deus está sendo visto na minha vida pela maneira que Ele quer que eu viva? Ou eu estou querendo viver do meu jeito? A causa que mais me atrai é a causa da cruz? Ou é uma coisinha qualquer que eu me identifico neste mundo? Você precisa fazer essa pergunta para você pensar seu cristianismo. O que é Jesus Cristo para você? O que é a cruz na tua vida? O que é ser salvo por Jesus Cristo? Qual é a razão de você ser salvo por Jesus Cristo? Esse é o primeiro ponto. Ele não nos deu as leis para nós, para nos salvar, mas é por meio das leis dele que nós mostramos que somos salvos. Então, eu não vivo, não posso viver do jeito que eu quero. Segundo, a igreja deve conhecer a razão da sua redenção. Se ela não conhecer isso, ela nunca vai viver para isso. E eu creio, irmãos, que nós temos hoje um certo, quando eu digo nós, estou falando da igreja em geral, nós temos um certo desdém com isso. A gente está aqui comendo do pão e bebendo do cálice. Se você participa disso com indiferença, é aí que Paulo fala: se vocês comem sem discernir, se vocês comem sem compreender, se vocês comem e bebem com indiferença, é melhor que vocês não façam. Parem, eu preciso compreender isso. Nós precisamos nos entristecer de uma igreja que tem vergonha da redenção. A gente está vivendo hoje uma espécie de igreja que tem vergonha da redenção. Não tem coragem de falar sobre ela. Não tem coragem de falar: eu vivo por isso que eu creio. Eu creio e eu quero viver pelo que eu creio. Nem que eu tenha que encarar as oposições do mundo que diz ser tolerante, mas não é. O mundo só é tolerante com a relatividade da verdade. O mundo não é tolerante com a verdade de Deus. Não é, não tolera a verdade de Deus. E eu estou pregando aqui para que haja aqui uma igreja disposta a não ter vergonha da verdade de Deus. A coragem de professar a sua fé, de confessá-la nos ambientes mais hostis que você possa estar. E esse é o sentido que Paulo vai falar para Timóteo: não tire a coisa do Evangelho, mesmo que o Império Romano seja hostil a essa nova maneira de viver. Esse é um ponto, eu preciso conhecer. Terceiro, a igreja deve ser uma comunidade modelo. O que é a igreja, a comunidade modelo? E aqui um outro que a gente precisa entender. O tempo de hoje é muito similar ao primeiro século.
primeiro século era pré-cristão, uma igreja, um povo extremamente múltiplos nas suas crenças, crença para tudo quanto é lado, Deus para tudo quanto é tipo, cada um vivia do jeito que achava, imoralidade governando todo mundo no Império Romano, e ao mesmo tempo um povo cansado, insatisfeito e vazio. O cristianismo entrou ali e a igreja entrou como uma comunidade alternativa. A igreja entra no Império Romano, dando a eles uma razão de viver, dando a eles um sentido de vida. Se eu entendo tudo que a gente tem pregado aqui, eu preciso entender que a igreja hoje tem a oportunidade de dar a uma geração pós-moderna, relativista, altamente doente, pessoas doentes porque elas têm tudo e não estão satisfeitas com nada, elas sempre precisam de mais alguma coisa, pessoas vazias, geração vazia. Se a gente não entender que a igreja é uma comunidade alternativa e gritar, venha, que é assim que se vive com satisfação, assim que se vive com alegria, assim que se vive com contentamento, assim que se vive em qualquer situação da vida, e nenhuma delas é capaz de nos destruir, porque maior é aquele que está em nós. Se nós tivermos essa compreensão, nós vamos nos apresentar. Você vai se apresentar para os teus amigos na faculdade, na escola, para os teus amigos de trabalho, para os teus vizinhos, dizendo, olha, a maneira mais gostosa de viver é a maneira cristã. Porque vivemos de acordo com o modelo do meu Criador. A igreja se torna, então, uma comunidade alternativa, que é o desejo de Deus. 4. Quando você olha para Cristo, Ele é tanto a lei, Ele diz, eu vim para cumprir a lei. Como Ele também é o tabernáculo de Deus, a morada de Deus entre nós, que nos remete a Êxodo. Deus redimiu, Deus deu suas leis e Deus mandou construir um tabernáculo para morar no meio do povo. O que é a cruz? Uma redenção, uma nova maneira de viver e a construção do santuário de Deus, a morada do Altíssimo na terra. Igreja, isso é reflexo de Êxodo, de Gênesis, de Levítico, de tantos outros textos sagrados. E por último, eu termino falando o que eu havia falado. Uma igreja dividida, indiferente, imoral, corrupta, gananciosa, materialista, pragmática, mais envolvida com questões do mundo do que com questões do reino de Deus, ela não tem nada a dizer a uma sociedade caída. Ela não é luz, ela não é sal, não é luzeiro de Deus. Então, nós vamos para a ceia. E o meu ponto aqui com você é: reflita. Estamos começando o último mês do ano. Parar para pensar algumas coisas na igreja que a gente não tem como continuar, temos que parar. Outras coisas que devemos aperfeiçoar. A palavra que nós vamos continuar pregando. Precisamos de, nessa ceia, parar e avaliar e perguntar: como eu respondo a isso tudo? Eu só entendo ou eu creio? Se eu creio, como é que eu vou saber se eu creio? Isso está dirigindo a minha vida? Se está dirigindo a minha vida, eu creio. Se não está dirigindo a minha vida, eu só entendo, mas não creio. Porque se eu creio, eu sou mesmo. É a razão de eu viver. E aqui, irmãos, vocês estão ouvindo de um pecador como você, cheio de limitações. Pede perdão a Deus todos os dias. Que pede força a Deus para fazer aquilo que está no coração, que às vezes a natureza carnal impede. Mas vocês podem dizer que você está diante de uma pessoa, pecadora como você, mas que não só compreende o que fala, como acredita naquilo que fala. E procura viver de acordo com aquilo que acredita. Eu posso dizer como o apóstolo Paulo queria muito que essa igreja dissesse, quando ele se despedindo do presbitério de Éfeso, ele diz: e nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo, a não ser que eu cumpra o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, de anunciar o Evangelho da graça. Por isso que eu digo que no vosso meio eu passei pregando o reino de Deus. Se a vida é mais preciosa do que a nossa vocação, a gente tem que repensar o Evangelho. Se os prazeres do mundo são mais preciosos do que a razão de você ter sido salvo, não tem nenhuma vergonha. Repense teu cristianismo e hoje, como é a mesa do Senhor,
seja uma noite talvez muito especial para você chegar para Jesus e falar assim: eu quero mudar. Eu não posso ser mais do jeito que eu sou. Eu quero de fato acreditar naquilo que eu compreendo, viver para isso. Não quero mais compreender, admirar e a minha vida não ser moldada por aquilo. Porque não serei teu discípulo assim. Não serei o representante dele. E quando Jesus envia os seus discípulos, ele diz: façam discípulos. Como? Batizando e ensinando. Ensinando o quê? Admirar? Não. Ensinando a guardar. Guardar o quê? Todas as coisas. Que todas as coisas? Que eu ordeno, não que eu sugiro. Que eu ordeno para vocês. Isso é cristianismo. Espero que com essa mente a gente tome o pão e beba do cálice dessa noite. Vem para cá, meu amigo, meu irmão.